O pôr do sol parecia pintado à mão naquela tarde especial, emoldurando o casamento de Letícia e Marcelo na praia. O som das ondas suaves, o cheiro do sal no ar e o murmúrio dos convidados emocionados criavam a atmosfera perfeita para o casal, que sonhara com esse momento por 4 anos. Marcelo, vestido de branco com um sorriso iluminado, esperava ansioso por Letícia, que surgia deslumbrante em seu vestido de noiva simples, mas elegante, enquanto caminhava até o altar. Ali, sob o céu tingido de laranja e dourado, estavam prestes a selar o amor que havia resistido ao tempo e às adversidades. Para Letícia, aquele casamento significava mais do que a união com o homem que amava. Órfã de pai e mãe desde os 10 anos, ela crescera sob os cuidados da tia Helena, a única familiar que lhe restara. Embora Helena a amasse como uma filha, Letícia sempre sentiu a ausência de um núcleo familiar maior, algo que esperava encontrar com Marcelo. Naquele dia, cercada de convidados, ela não podia deixar de pensar que finalmente tinha algo que se assemelhava à família que sempre desejou. A presença da tia na cerimônia era seu porto seguro, um lembrete de que o amor e a resiliência a haviam levado até ali. Enquanto isso, do lado de Marcelo, havia tensão. Ele sabia que sua mãe, Luísa, nutria reservas quanto a Letícia. Para Luísa, Marcelo era o filho perfeito, e a ideia de perdê-lo para outra mulher a consumia de ciúme. Já Jorge, seu pai, adotava uma postura oposta, acolhendo Letícia com carinho e confiança, acreditando no potencial do casal. Durante a cerimônia, os olhares de Luísa para a nora eram discretos, mas carregados de julgamento, contrastando com o sorriso caloroso de Jorge. Apesar disso, Marcelo mantinha a serenidade, determinado a iniciar uma nova etapa com Letícia, independentemente das opiniões divergentes de sua família. Enquanto os convidados se despediam, brindando a felicidade do casal, Marcelo se aproximou de Letícia com um sorriso misterioso. "Antes de partirmos para Paris, tenho algo especial para você", disse ele, com o olhar brilhando de entusiasmo. Letícia, curiosa, tentou arrancar mais detalhes, mas Marcelo apenas riu e garantiu que seria algo que ela jamais esqueceria. Ele pediu que ela o encontrasse em um ponto isolado da praia, onde ele prepararia tudo. Sem imaginar o que estava por vir, Letícia concordou, ansiosa para descobrir o que o marido havia planejado. Com o coração acelerado, Letícia caminhou até o local indicado, descalça e ainda vestida de noiva, sentindo a areia fria sob os pés. A luz do luar refletia nas ondas do mar, criando um cenário quase mágico. No entanto, conforme se aproximava, uma estranha sensação começou a tomar conta dela. O silêncio ao redor era inquietante, quebrado apenas pelo som distante das ondas. Algo parecia fora do lugar, embora ela tentasse se convencer de que tudo não passava de sua imaginação. Ao chegar ao local, Letícia avistou Marcelo ao longe, sentado encostado em uma grande pedra, com as mãos repousando ao lado do corpo. Seu coração se encheu de alívio e entusiasmo por um breve momento, imaginando a surpresa que ele havia prometido. No entanto, à medida que se aproximava, percebeu que algo estava errado. Marcelo não se movia. Ela chamou por ele, mas não houve resposta. Sentindo o pânico começar a se instalar, Letícia apressou o passo, sem saber que estava prestes a enfrentar o momento mais devastador de sua vida. A cena diante de Letícia parecia saída de um pesadelo. Marcelo estava sentado, encostado na rocha, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se apenas estivesse descansando. Por um momento ela quase riu da ideia de ele estar pregando alguma peça, algo que ele adorava fazer. "Marcelo, pare com isso!", exclamou, tentando soar firme. No entanto, a falta de resposta foi como uma pedra gelada em seu coração.
A cada passo que a aproximava dele, seu pânico crescia. Quando finalmente tocou seu ombro e o sacudiu levemente, o mundo pareceu desabar. Marcelo estava frio, imóvel, e nada do que ela fazia arrancava qualquer reação dele. Vestida de noiva, com o vestido já sujo pela areia e o sal de suas lágrimas, Letícia correu desesperadamente pela praia de volta à festa. Os pés descalços mal sentiam as pedras e conchas no caminho, enquanto a mente repetia a mesma frase: "Ele está morto. Não pode ser verdade." Quando finalmente chegou à entrada da tenda, atraiu os olhares de todos. Desalinhada, a maquiagem escorrendo, ela parecia a própria personificação da tragédia. A voz de Letícia saiu como um sussurro engasgado, mas ainda assim cortou o ar. Marcelo. Morto. Luísa foi a primeira a reagir. Gritando o nome do filho, correu na direção indicada por Letícia, acompanhada por Jorge e alguns convidados que, incrédulos, seguiam o som de seus próprios passos na areia. O ambiente da festa, antes preenchido por risadas e música suave, deu lugar a uma onda de murmúrios de confusão e medo. Ao chegar ao local, o choque foi instantâneo. Marcelo de fato estava morto, encostado na rocha, como Letícia havia dito. Luísa desabou ao lado do corpo do filho, enquanto Jorge tentava manter a compostura para ampará-la. O cenário que se desenhava era de puro luto e desespero. Luísa permaneceu ajoelhada ao lado do corpo de Marcelo, soluçando incontrolavelmente, até que seu olhar foi atraído por algo brilhando no peito do filho. Um pequeno punhal estava cravado em seu coração, e a realidade do que aquilo significava fez sua dor se transformar em uma raiva furiosa. Gritando em desespero, ela arrancou a arma do corpo do filho sem pensar nas implicações e se levantou com os olhos fixos em Letícia, que observava a cena de longe, paralisada pelo horror. "Foi você!" gritou Luísa, a voz carregada de ódio. "Você matou meu filho!" Sem dar espaço para explicações, ela avançou em direção a Letícia, determinada a se vingar. Antes que Luísa pudesse alcançar Letícia, Jorge a segurou pelos braços, imobilizando-a enquanto ela debatia, tentando se soltar. "Pelo amor de Deus, Luísa, pare com isso!" ele exclamou, tentando conter a situação que já fugia do controle. Letícia, atordoada, deu alguns passos para trás, mal conseguindo respirar enquanto absorvia as acusações. A cena na praia rapidamente se tornou um caos. Convidados gritavam, outros tentavam acalmar Luísa, enquanto alguns corriam para buscar ajuda. Entre lágrimas, Letícia balbuciava que era inocente, mas seus apelos se perdiam no tumulto. A tensão atingiu o ápice quando a polícia chegou e começou a isolar a área. Os policiais tomaram os depoimentos dos presentes, tentando montar um quadro inicial do que havia acontecido. Os relatos indicavam que Marcelo havia ido sozinho até o local, e pouco tempo depois, Letícia seguiu na mesma direção. Sem outras evidências ou testemunhas oculares, a narrativa começou a se voltar contra Letícia. O fato de a noiva estar emocionalmente abalada e ter sido a última pessoa vista indo ao encontro de Marcelo a colocou como a principal suspeita. Com o punhal já comprometido pelas digitais de Luísa e sem pistas adicionais no local, as dúvidas pairavam pesadas no ar. Letícia, agora envolta em suspeitas, mal conseguia processar o que estava acontecendo enquanto sua vida começava a ruir diante dos olhos de todos. Letícia mal teve tempo de processar os acontecimentos antes de ser levada à delegacia. As luzes frias do ambiente e as perguntas incessantes dos policiais a fizeram reviver o momento da descoberta do corpo de Marcelo inúmeras vezes. Ainda em estado de choque, suas respostas saíam fragmentadas, o que apenas aumentava as suspeitas contra ela.
Sem saber como lidar com a situação, Letícia acabou sendo formalmente acusada de assassinato e foi levada à cela, onde passou a noite entre lágrimas e pensamentos confusos. No dia seguinte, Helena, sua tia, apareceu com um advogado, garantindo sua liberação sob fiança. Embora livre, Letícia sabia que sua batalha estava apenas começando. De volta à casa de Helena, Letícia se sentia uma sombra de si mesma. A dor de perder Marcelo misturava-se com a humilhação de ser acusada por algo que ela jamais seria capaz de fazer. Em seu íntimo, ela se questionava se conseguiria encontrar forças para provar sua inocência e enfrentar o julgamento público que já começava a se formar. Dias depois, seu corpo começou a dar sinais de exaustão, tonturas e enjoos constantes. Helena, preocupada, insistiu para que Letícia fizesse um teste de gravidez. Quando o resultado positivo apareceu, Letícia foi tomada por uma avalanche de emoções conflitantes. Estava grávida do homem que amava, mas sozinha, marcada como assassina e sem ideia de como seguir em frente. Enquanto Letícia enfrentava essa nova realidade, Helena assumiu uma postura ativa. Determinada a limpar o nome da sobrinha, ela começou a investigar por conta própria. Conversando com os convidados, Helena percebeu que os detalhes não batiam. Muitos repetiam as mesmas histórias, como se fossem versões decoradas. Mas uma das testemunhas, Carolina, prima de Luísa, trouxe algo surpreendente. Antes de Letícia caminhar até o local onde Marcelo foi encontrado, outra pessoa havia ido naquela direção. Carolina parecia relutante em falar mais, mas Helena insistiu. A revelação deixou Helena com uma certeza. Havia algo muito maior por trás daquela tragédia e Letícia não era a culpada. O silêncio em torno da investigação foi brutalmente quebrado quando Carolina, a prima de Luísa, foi encontrada morta em circunstâncias chocantes. O corpo foi localizado em um parque próximo à sua casa, com um pequeno punhal cravado em seu coração, exatamente como Marcelo. A cena do crime parecia uma reprodução meticulosa, quase um aviso. O assassinato de Carolina gerou ainda mais perguntas, especialmente porque ela havia mencionado à tia Helena que sabia algo importante sobre o caso de Marcelo. Sua morte, claramente premeditada, lançou uma sombra ainda mais densa sobre os acontecimentos. Quem estaria silenciando as pessoas próximas à verdade? Enquanto o caos aumentava, uma semana após a morte de Marcelo, Luísa recebeu uma carta inesperada, com o nome do filho como remetente. O envelope, endereçado à casa da família, parecia ter sido escrito com pressa, mas o conteúdo foi suficiente para desmoronar as defesas emocionais de Luísa. Na carta, Marcelo pedia que a mãe aceitasse Letícia como parte da família e parasse de resistir à união deles. Ele também mencionava, com entusiasmo, a surpresa especial que havia planejado para Letícia no dia do casamento. Espero que o envelope que deixei para ela torne esse dia ainda mais memorável, dizia ele em uma das linhas. Luísa sentiu um misto de tristeza e confusão ao ler essas palavras. A menção ao envelope fez Luísa perceber que havia algo mais que ela ignorava. Onde estaria esse envelope? Teria sido entregue à nora como Marcelo planejara? Pela primeira vez, a mulher começou a cogitar que Letícia talvez estivesse dizendo a verdade e que as peças do quebra-cabeça ainda não estavam claras. Movida pela curiosidade e por um sentimento incômodo de culpa, Luísa decidiu procurar Helena para confrontá-la sobre a existência desse suposto envelope. As revelações contidas nele poderiam mudar tudo, mas Luísa mal sabia que as respostas estavam prestes a complicar ainda mais a teia de mistérios e tragédias em torno de sua família. Luísa reuniu toda a coragem que possuía e decidiu procurar Letícia.
Durante dias, ela lutou contra a própria resistência, mas a carta de Marcelo e as palavras sobre o envelope não saíam de sua mente. Quando chegou à casa de Helena, encontrou Letícia desconfiada, com razão. Antes que Letícia pudesse recuar ou expulsá-la, Luísa levantou as mãos em sinal de rendição. "Eu só quero conversar", disse, a voz trêmula. Embora relutante, Letícia decidiu ouvi-la, especialmente porque mencionara o envelope deixado por Marcelo. As duas mulheres, ainda presas em seus lutos e desconfianças, encontraram um raro momento de trégua. Luísa propôs que juntas fossem até o apartamento que Marcelo havia preparado para o casal, acreditando que lá poderiam encontrar respostas. Ao chegar ao apartamento, Letícia sentiu uma onda de tristeza ao ver os preparativos de Marcelo para a nova vida que eles nunca começariam. Fotos do casal estavam espalhadas ao lado de pequenos objetos que ele havia guardado com carinho. No quarto, encontraram um cofre, cuja combinação levou Letícia a sugerir a data em que ela e Marcelo haviam se conhecido. Ao girar o último número, o cofre abriu com um clique. Entre documentos e itens pessoais, encontraram um envelope pardo com o nome de Letícia, escrito na letra inconfundível de Marcelo. Com as mãos trêmulas, Letícia abriu o envelope, enquanto Luísa observava em silêncio. O que encontraram lá dentro mudaria tudo. O envelope continha um relatório detalhado, elaborado por um investigador particular. Entre as páginas havia uma revelação devastadora. Inês, a mãe de Letícia, estava viva. Ela não havia morrido no acidente de carro anos atrás, como Letícia acreditava. O relatório explicava que Inês havia fingido sua morte para proteger Letícia de pessoas perigosas envolvidas em um esquema de corrupção que ela e o marido haviam denunciado. Para manter Letícia a salvo, Inês desapareceu, deixando-a sob os cuidados de Helena. As informações deixaram ambas perplexas. Letícia, que acreditava ter perdido a mãe para sempre, sentiu uma avalanche de emoções, incredulidade, esperança e um profundo sentimento de abandono. Já Luísa, inicialmente alheia ao impacto emocional da descoberta, começou a perceber que o caso de Marcelo era muito mais complexo do que parecia e que talvez o assassinato dele estivesse conectado a esses segredos enterrados no passado. Inês finalmente decidiu sair das sombras e prestar depoimento à polícia, revelando que Jorge, o pai de Marcelo, era o verdadeiro assassino. Jorge havia matado Marcelo para tentar silenciar Inês, mas sua ganância e atos impiedosos foram expostos. Jorge foi preso e Luísa, devastada pela perda do filho, encontrou conforto no neto que Letícia esperava. A criança recebeu o nome de Marcelo, em homenagem ao pai. A prisão de Jorge trouxe alívio e um amargo senso de justiça para aqueles que haviam sofrido com seus crimes. No entanto, para Luísa, o peso da realidade era quase insuportável. Ela havia perdido o único filho de forma brutal, e a descoberta de que o responsável por sua morte era o próprio marido a deixou emocionalmente destroçada. Nos dias que se seguiram, Luísa permaneceu isolada em sua casa, revivendo os momentos felizes com Marcelo e lutando para aceitar a verdade. Foi Letícia, surpreendentemente, quem começou a aproximar-se dela. Apesar das mágoas e desconfianças do passado, Letícia reconhecia que Luísa também era uma vítima das circunstâncias. Quando Letícia contou a Luísa que estava grávida, algo mudou. A notícia trouxe uma nova centelha à vida de Luísa, que viu no neto uma forma de continuar o legado de Marcelo. A princípio, Luísa hesitou em demonstrar alegria, mas a ideia de acolher o bebê como uma extensão de seu filho deu a ela uma razão para seguir em frente.
Ela começou a se envolver mais com Letícia, oferecendo apoio emocional e tentando reconstruir a relação. Para Letícia, aceitar essa nova dinâmica não foi fácil, mas a vulnerabilidade de Luísa e o vínculo criado pela memória de Marcelo acabaram unindo-as de forma inesperada. Quando o bebê nasceu, Letícia decidiu honrar a memória do marido, dando ao menino o nome de Marcelo. O pequeno tornou-se a luz que trouxe esperança em meio à escuridão. Luísa se dedicou completamente ao neto, encontrando nele o conforto que tanto precisava. Aos poucos, a presença da criança ajudou a amenizar as dores do passado e a criar uma nova conexão entre Letícia e Luísa. Juntas, as duas começaram a construir um futuro baseado em resiliência e amor, mantendo viva a memória do homem que significava tanto para ambas. O pequeno Marcelo cresceria cercado de histórias sobre o pai e protegido por uma família que, apesar das adversidades, escolheu permanecer unida. Com o passar do tempo, Letícia encontrou uma maneira de transformar a dor em propósito. A herança deixada por Marcelo, fruto de sua dedicação e trabalho, tornou-se um recurso valioso não apenas para criar o pequeno Marcelo, mas também para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Letícia decidiu usar a herança de Marcelo com sabedoria, priorizando o futuro do filho. Ela fez aplicações financeiras que garantiriam uma vida confortável e estável para o pequeno Marcelo, investindo também em sua educação. Além disso, Letícia manteve a casa que Marcelo havia preparado para eles, transformando-a em um lar repleto de amor e memórias do pai. Ela cuidava para que o menino crescesse cercado de histórias sobre quem Marcelo era. Um homem íntegro, carinhoso e que sonhava em construir um futuro sólido para a família. Marcelo, ainda pequeno, começou a demonstrar curiosidade sobre o pai. Letícia guardava cuidadosamente objetos pessoais, cartas e até vídeos gravados por Marcelo em momentos importantes para que o filho pudesse conhecer melhor aquele homem que tanto marcou suas vidas. A cada aniversário, Letícia fazia questão de incluir uma lembrança do pai, mantendo viva a presença dele no coração do filho. Mais do que um legado financeiro, ela construiu uma conexão emocional para que o pequeno Marcelo se sentisse sempre próximo de seu pai, mesmo após a tragédia. Dessa forma, Letícia não apenas garantiu a segurança financeira do menino, mas também plantou as bases para que ele crescesse com os valores e ensinamentos que Marcelo acreditava. Assim, o pequeno Marcelo se tornaria um reflexo do amor e da força que uniam seus pais, e Letícia sentia que, de alguma forma, Marcelo continuava presente em suas vidas, guiando-os com amor e sabedoria. Inês, por sua vez, começou a trilhar o caminho da reconstrução com a filha e a irmã, Felícia. Depois de anos escondida, ela finalmente pôde viver abertamente ao lado das pessoas que amava. Os primeiros meses foram desafiadores. Inês teve de enfrentar os sentimentos de abandono que Letícia carregava e provar que, mesmo ausente, sempre a amou profundamente. Com o tempo, a convivência trouxe entendimento e cura. A presença de Inês se tornou um suporte essencial para Letícia, especialmente nos momentos difíceis de criar o pequeno Marcelo sozinha. Felícia, como sempre, foi o elo que manteve todos unidos, oferecendo sua sabedoria e apoio incondicional. Luísa, embora marcada pela perda irreparável do filho, encontrou consolo na figura do neto. Tornou-se uma avó amorosa e presente, dedicando-se a criar memórias felizes para o pequeno Marcelo. As tardes no jardim, os contos de ninar e os sorrisos da criança ajudaram a preencher o vazio em seu coração. Apesar das sombras do passado,
Luísa encontrou uma nova razão para viver. A relação com Letícia, antes marcada por desconfianças, evoluiu para um respeito mútuo, moldado pelo amor compartilhado pelo neto. Juntas, Letícia, Luísa e Inês construíram um lar onde, mesmo diante das cicatrizes, havia espaço para esperança, amor e renovação. A vida, assim como essa história, é cheia de desafios, perdas e recomeços. Mas, em meio à dor, sempre há uma chance de encontrar forças para transformar o sofrimento em propósito e seguir em frente. Essa trama nos mostrou que o amor, mesmo diante das maiores tragédias, pode ser o elo que nos une e nos ajuda a reconstruir nossos caminhos. Que a resiliência de Letícia, a transformação de Luísa e a redenção de Inês sejam inspirações para enfrentarmos as dificuldades da vida com coragem e empatia. E que, como o pequeno Marcelo, possamos ser símbolos de um novo começo, de esperança e de um futuro melhor. Se essa história tocou você, compartilhe seus pensamentos e o que ela te ensinou. Sua visão é importante e nos ajuda a construir narrativas ainda mais emocionantes. Obrigado por acompanhar essa jornada e até a próxima, com mais histórias repletas de emoção, mistério e inspiração.